Olá, Alexandre Garcia, bem-vindo à CNN Brasil. O país vive uma das maiores crises da sua história, uma crise que se tornou uma das vozes principais aí que tem se saído em defesa do presidente Jair Bolsonaro. Eu queria ouvir de você por que essa defesa e se o senhor não considera que o presidente Jair Bolsonaro também não tem grande papel como responsável por essas crises. Bom, em primeiro lugar, dos meus 80 anos, eu já vi crises maiores do que essa, né? Na hora que o Getúlio se matou, por exemplo, na hora que o Jânio Quadros renunciou, né? E mais os impeachment de 2 presidentes, né? Nós tivemos muito. Agora, outra coisa, eu não vou concordar com o enunciado de que eu defendo o presidente Bolsonaro, né? Eu estou procurando analisar os fatos, né? E condenar, no lado da mídia, uma militância que eu acho que eu não vi isso em toda a minha vida de jornalista nos últimos 50 anos. Eu entrei no Jornal do Brasil em 71 e tínhamos uma orientação de cima a baixo, né, de absoluta neutralidade em relação à notícia, a gente apresentar a notícia tal como ela é, sem embrulhá-la em pacotes feios ou bonitos, né, e com isso a gente estaria também embrulhando o nosso leitor. Queria pegar esse ponto da postura do governo federal em relação ao enfrentamento dessa crise de saúde pública. Gostaria de ouvir a sua avaliação do ponto de vista... Acho que o presidente poderia olhar mais nas duas ciências, né? Trazer um grupo de cientistas econômicos e um grupo de cientistas da saúde, né? Alexandre, como que você analisa a postura dele, do presidente Jair Bolsonaro, especificamente em relação a uma daquelas 3 crises que a gente abriu a entrevista, na crise... Não, a gente viu o deputado Bolsonaro, volta e meia, tinha bate-boca na Câmara, né? É o temperamento dele. Esse é o presidente que foi eleito por 58 milhões de eleitores, quase isso, né? Esse é o temperamento dele, né? Eu imagino que se ele mudasse o temperamento seria um hipócrita. As pessoas estão cercando, que fazem perguntas para ele, querem fazer perguntas para ver se ele escorrega, porque as pessoas não se conformam de que o povo não a seguiu, né? Perderam a eleição em outubro de 2018, né? E talvez tenham querido se vingar por essa perda, e o pior é que está trazendo perda para os próprios autores disso, né? A gente olha a última pesquisa da CNT, que está mostrando exatamente isso, né? Na avaliação de como as pessoas acreditam nas notícias e de como as pessoas aprovam e desaprovam o presidente. Agora, o senhor não acha que esse estilo do confronto, ele caberia muito mais enquanto deputado, ou mesmo numa eleição? Sem dúvida. Agora, quase a gente está dizendo que a culpa da pandemia é do presidente e não do novo coronavírus. Parece que ele gosta desse contato pessoal diário com os jornalistas, né? E é sempre um contato pessoal e diário que provoca fissuras, que provoca arranhões, né? Que provoca entrechoques, né? Alexandre, você citou essa questão de que pontos que acabam provocando uma reação mais inflamada do presidente. No governo Lula, no governo do PT, no governo de Fernando Henrique, no governo de Sarney, a gente teve também essas histórias de fora Sarney, fora Fernando Henrique, fora Collor, tivemos, né? São manifestações naturais, manifestações livres, mas eu nunca vi algo assim tão... Às vezes eu fico pensando, eu não acredito em teoria da conspiração, não acredito. Mas às vezes, puxa, não é possível que isso não seja combinado, porque é uma coisa incrível, né? Como se torce a informação, como se omite algumas informações. Essa pesquisa de que eu falei, da CNT, pesquisou a credibilidade do jornalismo e a credibilidade do presidente. Mas ninguém menciona sobre a credibilidade do jornalismo, que é menor ainda que a credibilidade do presidente, né? Eu sei que é um mecanismo de autodefesa. Eu vi, né? Não me contaram, eu fui convidado para ir à UNB, uma universidade federal, faz décadas isso, 2 décadas e meia, e os alunos me perguntaram do jornalismo, o último semestre do jornalismo, me perguntaram quais são
os pilares do jornalismo, né? Eu disse, olha, veracidade, clareza, simplicidade, objetividade, isenção e neutralidade. Quando eu falei em isenção e neutralidade, o professor deu um salto da cadeira. Eu não ensino meus alunos a serem isentos e neutros. Aí eu perguntei, ensino o quê? Ensino a serem militantes ideológicos, ele me explicou, para derrubar, para combater o status quo opressor. Então veio muito na cabeça essa militância de muito tempo. Quando a gente, na minha escola, a gente aprendia com o New York Times, né? Absoluta fidelidade ao fato. E lá o comentarista fazia o comentário, o editorialista fazia o editorial. Mas na notícia nós éramos fiéis aos fatos, né? Não é um fato que foi mudado, ou que foi omitido, ou que foi apresentada só uma faceta de 5 ou 6 facetas de um mesmo fato. Alexandre, o senhor entende que essa fala desse professor, especificamente na UNB, décadas atrás, reflete o trabalho de dezenas e dezenas, centenas de profissionais? Centenas e dezenas de jornalistas que eu conheço, né, são absolutamente fiéis aos fatos. Eu estou falando, parece que dá uma cegueira em alguns lá, na hora de edição, às vezes acontecem algumas coisas. Eu estou falando principalmente de jornais, né? Aí o título sai de alguma coisa que não importa, né? Eu não estou acusando ninguém, eu estou alertando. Eu quero alertar se a gente está realmente fazendo um tipo de militância ou se a gente está retratando os fatos tais como eles são. O que eu tenho visto também é o Supremo, uma interferência do Poder Judiciário como se executivo fosse e como se tivesse poder de veto sobre decisões do Poder Executivo, né? Essa relação muito próxima às Forças Armadas em geral, como de sua base de apoio, né? Como uma das forças que o mantém onde ele está, o mantém no poder ou o preserva. Ele fez essa referência recentemente, dizendo claramente onde ele está, o mantém no poder ou o preserva. Ele fez essa referência recentemente, dizendo claramente, né, que tem o apoio das Forças Armadas. Tenho certeza de uma coisa, nós temos o povo ao nosso lado, nós temos as Forças Armadas ao lado do povo, pela lei, pela ordem, pela democracia, pela liberdade. O Brasil vai dar certo. Um abraço a todos. No fim, vimos que o ministro da Defesa teve de emitir ali 2 notas dizendo que o papel das Forças Armadas, na verdade, é outro, em defesa da democracia. Gostaria de ouvir o senhor sobre esses 2 episódios. Pois é, o papel das Forças Armadas é outro em defesa da democracia, você acabou de dizer, né? Democracia é eleição, o presidente está lá eleito por um processo democrático. Ele é o comandante supremo das Forças Armadas. As Forças Armadas, pelo artigo 142 da Constituição, são defensoras da pátria, etc., da lei e da ordem. O povo está conosco, as Forças Armadas ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade também estão ao nosso lado, e Deus acima de tudo. Né? Lei e ordem é manter o presidente da República governando, proteger o Congresso Nacional, proteger o Poder Judiciário, proteger os 3 poderes, as fronteiras brasileiras, etc. Né? Então, eu não vejo por que achar que isso virou notícia o presidente dizer que eu tenho o apoio das Forças Armadas, né? Na verdade, o apoio que ele tem é de uma maioria de eleitores, né? Isso sim, as Forças Armadas são um órgão de Estado, né? Cujo comandante supremo é o presidente da República e cuja função é defender a lei e a ordem, ou seja, defender a democracia e a liberdade. Você não acha que o presidente Jair Bolsonaro se fia um pouco nesse apoio das Forças Armadas, até como um elemento de sustentação política dele, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal não é muito próximo a ele, o Congresso Nacional não é muito próximo a ele, então ele se fia muito nesses generais e nas Forças Armadas, né? Olha, eu não sei, não poderia responder, porque eu teria que dizer eu acho, eu não acho, eu não entro, eu não tenho capacidade de telepatia, de ler pensamento, né? Ele confia nos generais que são, inclusive, da turma dele, são amigos dele, né? E alguém
que foi eleito para ser presidente, que tem a possibilidade de nomear pessoas, né, tem a tendência de escolher aqueles em quem confia, né? A confiança é o principal, né? Nós já reclamamos no outro governo que não era a confiança, que era o voto no Congresso, a compra de votos no Congresso, que se dava ministério para partido político, que se dava direção em estatal, né, que o pessoal enchia o bolso, como a Lava Jato mostrou, né? Agora está nomeando gente de confiança, né? E a gente reclama, isso está aí um pontinho assim, que história é essa, né? Que aparece em manchete, o presidente declarou que quer alguém com quem ele tem afinidade na direção da Polícia Federal. Óbvio, se não fosse, seria um banana, né? Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Se ele vai nomear pessoas de confiança, né, tem que ter afinidade. Ele tem que ter afinidade com o ministro da Justiça, com o ministro da Educação, com o ministro da Saúde, com todos os ministros. Ele tem que ter afinidade, né? Se nomeasse gente com quem não tem afinidade, não sei, não estaria bem certo. O presidente está tomado por esse entendimento de que ele poderá sofrer impeachment, de que há um movimento em curso para tirá-lo do poder? Pois é, porque ele lendo o noticiário, ele fica com essa impressão, né? A gente acompanhando o noticiário fica com essa impressão. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é o dono da agenda, não vai encaminhar nenhum pedido agora, nem nos próximos anos, né? Então, eu acho que ele pode tirar isso da cabeça. Não, mas na sua avaliação, traçando um cenário, porque você está falando ali de um novo Brasil depois dessa crise, você acha que ele tem as condições para sair politicamente maior e caminhar bem para uma reeleição? Ou você, na sua avaliação de analista, né, de cenário político, você acha que pode ser mais perigoso para ele caminhar até 2022? Não sei, né? Eu diria o seguinte, se ele avaliar que saiu maior ou saiu igual, ele vai se candidatar à reeleição, né? Se ele sentir que não pode enfrentar uma eleição, ele não vai se candidatar, né? Alexandre, focando de novo e considerando os aspectos dessa crise em que vivemos, né? O presidente deixou de forma muito clara, não é nem apuração de bastidor, ele mesmo fala, né? Qual é a visão dele sobre como deveríamos seguir, né? Retomar a economia, acabar com as medidas de restrição, ou boa parte delas, usar a cloroquina como uma forma de aqueles acometidos pela doença. Qual é a avaliação do senhor a esse caminho? Veja só, o presidente, na verdade, está diante dessa crise assim como Pilatos, né? Ele não tem os poderes para lidar com o essencial dessa crise. Os governadores e prefeitos é que têm os poderes. Isso é determinação, a interpretação do Supremo da Constituição. Então, se continuar essa briga dos dois governadores, né, que são os mais vistos aí, o Witzel e o... Só um minutinho, o senhor falou sobre essa questão da afinidade, né, do presidente que ele tem que ter com o ministro, né, não só da Justiça, mas com outros, e citou, inclusive, aí vou retomar um ponto que o senhor falou um pouco antes, né, também no caso da Polícia Federal. Mas nesse caso específico, a gente viu um interesse do presidente em superintendências, ou seja, na estrutura da Polícia Federal, e isso emerge dessa sequência de depoimentos na Direção-Geral da Polícia Pois Federal. é, interesse em engrenagens, seja lá qual for. Essa do Rio de Janeiro ele disse que queria porque ele é do Rio de Janeiro, né? Engrenagens. Se ele tivesse interesse em inquéritos, eu acho que seria muito grave. Agora, se ele não pode mexer em direções da Polícia Federal com as quais ele não estava satisfeito, né, então ele não é chefe, né? Ele inclusive, nessa reunião ministerial, ele estava reclamando de todos os ministérios que não mandavam informações estratégicas de inteligência. Ministério de Relações Exteriores, Ministério da Economia, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, né, Polícia Federal, ABIN, Forças Armadas, reclamou disso, né? Enfim, é o que eu vi, né? Alexandre Garcia, gostaria de agradecer muitíssimo a conversa, os esclarecimentos e a sua participação aqui na CNN. Muito obrigado a vocês aí, parabéns pelas perguntas. Obrigado, viu, Alexandre? Muito obrigado.